Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Aqui é o professor Vitor, professor de História, Filosofia e Sociologia do Superconcurso, e hoje nós estamos juntos para continuar a nossa correção da nossa prova 2024 do CFO, galera, beleza? Vamos dar prosseguimento aqui. Estamos indo para a nossa segunda questão, lembrando, cada vídeo é uma questão para vocês conseguirem ver questão por questão direitinho, sem precisar se preocupar, beleza? A gente está na prova de História, beleza? Para vocês se localizarem legal aí. Além disso, enquanto eu vou corrigindo a prova, falando sobre ela, falando sobre a questão, eu também vou falando se eu acertei que essa questão ia cair na prova, quando eu falei sobre essa questão cair na prova, né? Se eu falei sobre esse tema no nosso aulão pré-prova, no nosso vídeo Bola de Cristal, né, onde a gente dá os palpites do que vai cair, do que não vai cair na prova, né? Os meus acertos, meus erros, minhas confusões ali. Adianto para vocês que eu acertei quase a prova inteira, tá? Os tópicos que talvez eu não tenha adivinhado que cairiam na prova, eu dei aulas ou mentorias com bastante foco naquelas questões e disse que elas seriam importantes, né? Então não deixei de falar, sobre nenhum tema que caiu na prova, ainda bem, né? Que bom. Então vamos lá, vamos para a nossa correção. Então a gente está aqui, ó, correção CFO, CBMR de História, né, 2024. A gente já corrigiu a 51, vamos para a 52, nossa segunda questão, tá bom? Vamos lá então, ler nossa questão primeiramente. Diante dos avanços dos exércitos soviéticos, não havia mais dúvidas quanto aos resultados da guerra. Por essa razão, os líderes dos 3 países que lutavam contra a Alemanha nazista sentiram necessidade de reordenar a condução na luta e pensar em acordos para depois de findar a guerra. Mas a razão mais importante que levou os 3 aliados a se reunirem foi uma mútua desconfiança que já existia. Desde o início da guerra, Stalin tinha sérias desconfianças de que os ocidentais, os países que lutavam contra os nazistas do outro lado, né, a Inglaterra, os Estados Unidos e a França, né? A França já tinha sido tomada nesse momento, na verdade. Enfim, tinha desconfiança de que os ocidentais queiram empurrar a Alemanha contra a União Soviética. Com o desenrolar da guerra e a formação da linha contra a Alemanha nazista, a União Soviética passou a desconfiar que tanto ingleses como norte-americanos passariam a assinar uma paz em separado com Hitler. Agora, depois das avassaladoras vitórias dos exércitos soviéticos, em quem começava a desconfiar de uma paz em separado eram os ingleses e americanos. Basicamente, galera, o que está sendo dito nesse trecho aqui é sobre as desconfianças que haviam entre o lado ocidental, lutando contra os nazistas, e o lado oriental, lutando contra os nazistas, que era a União Soviética, tá? Havia, primeiro, em um primeiro momento de guerra, uma visão, né, de intenção dos ingleses e franceses, os Estados Unidos ainda não estavam na guerra, né, dos ingleses e franceses, para que os nazistas e os soviéticos lutassem entre si e se destruíssem. Em outro momento, havia desconfiança dos soviéticos de que, cara, a gente está avançando e essa galera ocidental, eles vão se preocupar muito mais em criar tratados de paz, em fazer uma diplomacia com os nazistas, enquanto nós estamos avançando e destruindo os exércitos nazistas, né, os soviéticos, estão avançando e destruindo os exércitos nazistas, e essa galera ocidental vai pensar em tratados de paz e tudo mais, parará. Então havia desconfiança dos lados. O lado ocidental tendo problemas com o lado oriental desconfiando do lado ocidental. E é por isso que em algumas visões a gente observa que a Guerra Fria, essa desconfiança, essa disputa, essa diferença nos olhares, nas visões, que vão gerar conflitos indiretos entre União Soviética e Estados Unidos, que no final da guerra já faz parte dessa fronte ocidental, ela não começa depois que a Segunda Guerra Mundial acaba. Ela já começa a se desenvolver no desenrolar da Segunda Guerra Mundial por meio dessas desavenças. Segunda Guerra Mundial, inclusive, não foi um tópico tão abordado assim. Tivemos mentorias de Segunda Guerra Mundial antes da nossa prova, mas não foi um tópico tão abordado assim no nosso aulão, nem no nosso vídeo Bola de Cristal. Porém, os movimentos políticos do século XX, como o comunismo soviético, o nazismo alemão, o nazifascismo alemão, o fascismo italiano,
foram tópicos que foram sim citados e que eu falei que eram muito possíveis de estar presentes. Então vamos lá. A partir da interpretação do texto, podemos afirmar o quê? Tá? A luta contra o nazismo tornou irrelevante as divergências entre os aliados. Não. O que a gente está vendo aqui na questão justamente é que, apesar da luta contra o nazismo, as divergências entre os aliados, Inglaterra, União Soviética, França, Estados Unidos e tudo mais, elas continuavam ocorrendo. Continuava havendo essa desavença. Até para a gente conseguir compreender justamente essa visão de que a Guerra Fria, o embrião da Guerra Fria vai surgir durante a Segunda Guerra Mundial, não só depois que ela acaba. Tá? Então, não. As divergências se mantiveram, elas não se tornaram irrelevantes. B. A condução da guerra contra o nazismo exigiu uma complexa operação política entre os aliados. Sim, foi necessário que eles, de certa forma, deixassem um pouco de lado essas desavenças, essas divergências, essas desconfianças. Elas continuaram existindo, porém foi necessário que elas ficassem em certo segundo plano por um momento, para com que fosse possível a junção de forças do lado oriental e do lado ocidental, né, em relação à Alemanha, né, um lado ao leste e outro ao oeste em relação à Alemanha, para com que fosse possível suprimir as forças nazistas, né, de forma coordenada, sem deixar de forma alguma essas desavenças nem em segundo, elas não deixaram de existir, mas elas foram colocadas em segundo plano momentaneamente, não sempre, não durante toda a guerra, mas em momentos da guerra, foi necessário, ou seja, justamente é complexo, é uma operação complexa, política entre esses aliados, para com que essa condição da guerra contra o nazismo conseguisse caminhar. Então a B é coerente. C. As divergências entre Estados Unidos, o RSS e Inglaterra tornou possível a retomada da ofensiva militar nazista. Não, na verdade não. Até porque os nazistas perderam essa guerra. As divergências entre essas potências, né, essas três potências, elas vão existir, mas como eu falei, vão ser deixadas de lado pontualmente para com que não seja permitida uma retomada da ofensiva militar nazista. Porque se recuassem, se essas divergências falassem mais alto, dependendo do momento, essa ofensiva nazista poderia voltar. A força militar nazista na Alemanha, nessa época, ela não era fácil de ser vencida, né? Exigiu uma coordenação para ela ser vencida, tá? Então, não, mas isso não aconteceu. As divergências não permitiram que essa ofensiva voltasse, tá? Essa ofensiva militar nazista foi vencida, foi derrotada. D. As divergências entre Inglaterra e Estados Unidos resultou no rompimento da aliança contra os nazistas. Não, na verdade não. A maioria das desavenças era entre Estados Unidos e a Inglaterra contra a União Soviética, tá? Não diretamente entre Inglaterra e Estados Unidos. Então, não. O avanço soviético foi resultado do isolamento político imposto por Inglaterra e Estados Unidos. Não, não. O avanço soviético foi um resultado, primeiro, da ofensiva soviética, bem feita contra os nazistas, estrategicamente militar falando, porque em muitos momentos da guerra os soviéticos lidaram sozinhos contra os nazistas, mas no momento mais para o fim da guerra, principalmente o momento mais citado ali no texto, esse avanço soviético vai ser, primeiro, o resultado da própria força soviética, segundo, de uma coordenação de ataques. Né? A Alemanha tinha que se proteger, o Império Alemão tinha que se proteger tanto do lado ocidental quanto do lado oriental e não dava conta disso. Tá? Então, se apenas a União Soviética estivesse atacando, seria diferente. Tá? Então, na verdade, o avanço, tanto soviético quanto dos ingleses e estadunidenses, foi resultado de coordenação, na verdade. Tá? Então, a mais coerente, como ficou claro aí pelo que a gente está falando, na verdade, a letra B, galera. A condução da guerra contra o nazismo exigiu uma complexa operação política entre os aliados. Então, ficamos aí com a letra B marcada, né, como sendo a mais coerente, a mais correta aqui nessa questão, nesse caso, tá? E, bom, vejo vocês na nossa próxima correção, na próxima aula, tá bom? Até a próxima questãozinha, apesar de grande, rápida, na verdade, né? Bom, sigam o Super Concurso aí nas redes sociais, beleza? E, como eu sempre digo, vejo vocês na aprovação. Um abraço.